E fala, povo santo, como é que vocês estão? Então vamos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre vocação. Não é sobre Santa Teresa e nem sobre Castelo Interior, é sobre vocação. O mês de agosto, a igreja celebra o mês das vocações, é dedicado às vocações. E eu quero saber se tua catequese está em dias, né? Tua catequese pode estar até em dias, mas minha dicção parece que não está, não. Coloca aqui nos comentários quais as vocações que você conhece. Eu não vou dar spoiler. Coloca aqui para mim saber se tua catequese está, ó, joinha. Vocação vem do latim, que significa vocare. Vocare. E vocare significa chamado ou chamamento. Então, nossa vocação ela é um chamado. É alguém que chama. E quem chama deseja alguma coisa do ser chamado. Entenderam? Quem é que chama? Deus. Então, Deus nos chama. Nossa vocação é um chamado de Deus. Deus nos chama para viver tal vocação e espera uma resposta. É igual conosco. Eu chamo alguém, ei fulano, vem aqui. Se fulano vem, eu vou ter que dizer alguma coisa para fulano, que eu não vou ter chamado fulano à toa. Então ele veio, ou eu faço uma pergunta, ou eu peço algo, porque eu não chamei ele à toa. Então é Deus. Deus não nos chama à toa. Ele nos chama para uma vocação e espera uma resposta. Espera uma resposta nossa. Quando a gente chama alguém, quando a gente pergunta a alguém alguma coisa, a gente espera uma resposta daquela pessoa. Do mesmo jeito é Deus, né? Ele espera uma resposta nossa. E se você não sabe, existe uma vocação universal. Essa é a vocação a que todo mundo é chamado. Todo mundo da face dessa terra, todo ser vivente, ele é chamado a viver a santidade. É chamado a vocação universal. A trilhar esse caminho de santidade. Então, antes de eu ser chamada a ser mãe, de eu ser chamada a ser celibatária, de eu ser chamada à vida religiosa, eu sou chamado a ser santa. Isso mesmo, santa. Do mesmo jeito é você. Antes de você ser um pai, uma mãe, um sacerdote, uma religiosa, você é chamado a ser santo e santa. Então não adianta, meus irmãos. Eita, meus irmãos. Então não adianta, meu povo, agindo e se desesperar atrás de uma vocação específica ou ir buscar uma vocação específica se a gente não está cumprindo nem a primeira vocação que a gente é chamado, que é a santidade. Se eu não tenho uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida sacramental, confissão e comunhão, se eu não busco viver os 10 mandamentos, vai ser difícil. Vai ser muito difícil eu conseguir chegar nessa vocação específica. Então não adianta a gente se desesperar se você está chegando na igreja agora, se você está conhecendo as vocações agora, se você ainda não tem sua vocação decidida ainda, se você está nesse processo de escuta da voz de Deus, é ter calma. Não é parar também, estagnar, esperar uma pedra descer do céu com o nome assim da sua vocação. Não. Mas é buscar viver a santidade. E vivendo a santidade, Deus vai te conduzindo com toda maestria. Né? Ele vai te pegando assim pela mão e te vai conduzindo e mostrando os sinais da tua vocação específica. Sem precisar de muita inquietação, sem precisar de toda a agonia, porque Deus ele é simples. Então ele vai te conduzindo na simplicidade, na santidade, neste caminho de busca de santidade. Ele vai te conduzindo à vocação específica. Quais são as vocações específicas? Entendemos que temos a vocação universal, que é a santidade. Todo católico, todo cristão batizado é chamado a viver a santidade. E aí temos as vocações específicas, que é o nosso chamado pessoal.
né? É o que Deus me chama no particular, o que Deus quer de mim pessoalmente. Temos o matrimônio, temos os celibatários consagrados, temos os sacerdotes e a vida religiosa. As monjas, os monges, os freios, as freiras, temos essas vocações. Então Deus, no teu particular, né, na tua vida, Ele vai te chamar a uma dessas vocações específicas. Mas para você conseguir entender primeiro, para poder responder, você tem que ter essa vida de vivência de santidade, né? Uma vida de intimidade com Ele. Porque se é Deus que te chama, como é que tu vai escutar o chamado se tu não dialoga com Ele? Tu não tem essa vida de intimidade com Ele. Vai ser difícil. Olha, vai ser difícil você escutar a voz de Deus se você não quer conversar com Ele. Tá entendendo? Então tem que ter esse diálogo com Deus. Intimidade é diálogo, é conversa. Então vai tendo. No passo que você vai se aprofundando, né, em intimidade com Deus, em caminho de santidade, Ele vai te mostrando os sinais para você chegar na tua vocação específica. E aqui eu entro na parábola dos talentos. Eu não vou ler ela, eu vou dar uma resumida. Tem um senhor que ele chamou 3 servos. Para o primeiro servo ele deu 5 talentos. Talentos é a moeda daquela época. Para o segundo servo ele deu 2 talentos. E para o terceiro servo ele deu 1 talento. O senhor saiu e quando ele voltasse ele queria em dobro, né? Queria um valorzinho a mais daqueles talentos do que ele tinha dado. Então eles tinham que render esses talentos. Não importa se era o dobro, se era o triplo, se era só um a mais. Ele queria que rendesse os talentos que ele deu, as moedas que aquele senhor deu. Então o senhor foi e o senhor voltou. Quando aquele senhor voltou, o primeiro servo dobrou os 5 talentos. Ele deu 10 talentos ao seu senhor. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, deu 4 talentos. Então o Senhor disse: servos bons. O terceiro servo, que ganhou apenas 1 talento, ele simplesmente, por medo de não conseguir reproduzir, né, não conseguir dobrar esses talentos, também como os outros, ele escondeu, né, escondeu o talento dele. Então, quando o Senhor voltou, que ele disse que só tinha um talento, o mesmo talento que ele recebeu, quando o Senhor foi, ele voltou, o Senhor chamou o servo mau, né, preguiçoso. Então, quando a gente está nesse processo de caminho para decidir a nossa vocação, quando a gente está já lá encontrando, quando Deus pede um passo, Deus nos pede um passo, né? Digamos que Deus lhe pede para sair de sua casa ou para fazer alguma coisa. Deus lhe pede um passo que vai lhe custar. Um passo que vai ser de renúncia para você. E você tem medo. Esse buraco que esse servo, que esse terceiro servo, não, servo ruim, preguiçoso, ele escondeu esse talento, era um buraco de medo. De medo. E quantas vezes nós deixamos de dar um passo, de confiar em Deus com medo? Medo de perder tudo, medo da insegurança, medo do que irá acontecer. Mas eu te digo, se tu tem essa vida de intimidade, se tu tá em comunhão com Deus, Ele não te engana. Deus não brinca de rato e gato. Deus não vai brincando como é de caçar o tesouro com a gente, não. Deus é simples. Basta a gente entender. Então, se você tá nele, você não vai se enganar. E nem vai enganar ninguém. Basta estar nele, em comunhão com ele. Então não sejamos como esse servo que pegou o talento dele e escondeu. Não pegamos a nossa vocação e escondemos. Porque não é sobre nós, é sobre o outro. A nossa vocação, ela é um clamor de um povo. Quando eu escutei isso, minha gente, não fala mais. Eu digo, fala mais que eu tô aqui pra ouvir. Fala. Passa o dia falando sobre isso. A nossa vocação, ela é um clamor de um povo. Moisés,
O povo do Egito estava clamando a Deus para que libertasse eles, né? Estava clamando a Deus que libertasse, e pum, veio Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo dele que sofria no Egito. Então, a vocação de Moisés foi o clamor daquele povo. Aquele povo clamava por libertação. Veio Moisés, né? Deus, através de Moisés, libertou aquele povo. E assim a nossa vocação. Vai ter alguém em algum canto que esteja clamando por alguma coisa, alguém precisando de uma palavra, alguém precisando de alguma coisa, e só nós, através da nossa vocação, vamos conseguir chegar naquela pessoa. Deus se usa da nossa vocação, usa de nós para chegar naquela pessoa, para libertá-la, para dar uma palavra, até para acordá-la para a vida, né, para despertar ela da cegueira espiritual, para ela se converter. Então, entenda. A pergunta que a gente deve fazer não é para que eu vim nesse mundo? Para que eu sirvo? Mas para quem? Para quem eu vou servir? Para quem eu vou ser útil? Que você tem que entender que não é sobre você, é sobre o outro. Sua vocação é uma doação para o outro. Para ser, como é que eu posso colocar essa palavra aqui bem legal? Para ser sinal de Deus, né? Para ser sinal de Deus, sinal de misericórdia na vida daquele teu irmão. A nossa vocação, ela é para o outro, não para mim, mas para o outro. Seguir Cristo, né? Seguir a nossa vocação não é holofotes, não é sucesso, é renúncia, é cruz, é sofrimento. Deus me chama, né? Eu sinto que Deus me chama a tal coisa. Ai, mas tem essas renúncias, tem isso, tem aquilo. Não sei, acho que eu quero uma vida mansa. Não é assim, né? Não é assim. O próprio Cristo, o próprio Deus sofreu no madeiro. Por que tu quer vida mansa? É renúncia. E se você tá aí nesse processo de escuta da voz de Deus, descobrir o que é que Ele quer pra tua vida, pra quem tu veio, né? Pra qual povo tu veio, eu te aconselho a, primeiramente, ter uma vida de santidade, buscar a vida de santidade, ter um diretor espiritual, ter intimidade com Deus, viver uma vida sacramental, né, dos sacramentos, e estar aberta, né? Você tem que silenciar, você tem que se silenciar, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, né? Queremos o mais fácil, o que é conivente, queremos muitas vezes a nossa vontade. Então, primeiro, você se silencia para você poder escutar Deus. Porque Deus não escuta no meio do barulho. Você tem que silenciar para poder você escutar Deus. E esse é o vídeo de hoje. Eu não poderia deixar de passar o mês de agosto sem trazer nada sobre vocação. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha no grupo da escola, da faculdade, dos amigos, da família, geral. Vai compartilhando aí para todo mundo. E ó, se inscreve no canal também. Tem pergunta? Ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu irei responder. Quer que eu volte mais vezes? Comenta também. Glória, volta! Que eu irei voltar com mais vídeos. E é isso. Que Deus nos abençoe.